Bom, o tema central desta nossa explicação foca nos chamados guardiões da confiança. A gente precisa reconhecer uma verdade inegável logo de cara. O nosso sistema de justiça, por mais gigantesco e complexo que seja, é operado por seres humanos. E, não tem jeito, seres humanos são falíveis. Então, para que toda essa estrutura não sofra um colapso sistêmico sob o peso do poder, é desesperadamente necessário um manual de regras éticas absolutamente rigoroso. É exatamente sobre essa armadura invisível, mas totalmente inquebrável, que sustenta o direito que a gente vai mergulhar agora. Certo? Vamos direto ao ponto e traçar o nosso caminho. A gente vai começar entendendo o que é a deontologia jurídica pelas suas raízes, depois passar pelos 5 princípios fundamentais que guiam os profissionais, testar tudo isso em casos práticos do dia a dia e, por fim, analisar qual é o arcabouço legal que dá força e importância a essas regras. Parte 1. O que é deontologia jurídica e o estudo dos deveres profissionais? Mas antes de entrar na teoria em si, fica aquela grande pergunta retórica solta no ar. O que realmente mantém advogados e juízes na linha certa quando não tem absolutamente ninguém olhando? O nome deontologia pode até parecer um pouco intimidador de início, mas quebrar as raízes etimológicas dele traz uma clareza incrível. Vem lá do grego. Deon significa dever e logos significa estudo. Ou seja, não tem nada de abstração distante aqui. É, de forma muito direta, o estudo prático dos princípios éticos e dos deveres de quem opera a lei. Basicamente, é o estudo absoluto do dever profissional. E olha, é fundamental entender que isso não é só teoria chata e árida de livro, não. Esses propósitos servem como um escudo estrutural super prático. Eles orientam a conduta, garantem a dignidade da profissão e, o mais importante, fortalecem a confiança da sociedade. É exatamente esse conjunto de regras que atua na linha de frente para prevenir abusos, blindando todo mundo contra qualquer tipo de corrupção dentro do sistema jurídico. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Parte 2. Os 5 princípios fundamentais. Eles funcionam, literalmente, como os órgãos vitais que mantêm todo o corpo da justiça vivo e respirando. O primeiro princípio vital é a ética profissional, que se baseia puramente na honestidade, integridade e responsabilidade. Sabe aquele estereótipo de filme do advogado malandro que quebra todas as regras só para ganhar? A realidade bate de frente com essa ficção. Imagina a imensa tentação de um profissional querer vencer um caso a qualquer custo. Pois é, a regra prática é implacável. É terminantemente proibido alterar provas ou induzir testemunhas a mentir. A regra da honestidade absoluta sempre anula aquele desejo egoísta de ganhar um processo. Agora, o que é fascinante de verdade é o segundo princípio, o sigilo profissional. Essa proibição de divulgar segredos do cliente sem autorização impõe um peso psicológico e ético absurdo. Ter que carregar os segredos mais profundos de alguém exige que o profissional se transforme em um verdadeiro cofre humano inquebrável. É uma confiança absolutamente sagrada. O terceiro é a independência profissional. Pensa no cenário clássico de um juiz sofrendo uma pressão política esmagadora para decidir de um jeito específico. A regra diz que a decisão tem que ser baseada na Constituição e na lei, e ponto final. Essa verdadeira independência é muitas vezes a única barreira que ainda está de pé entre uma justiça justa e a tirania. Passando para o quarto princípio, urbanidade e respeito. A gente sabe que o tribunal é um ambiente de embate por natureza. Os ânimos fervem em audiências tensas, mas manter o tratamento civilizado e respeitoso não é uma questão de etiqueta opcional. É obrigatório. Mesmo no calor daquele julgamento mais brutal possível, a civilidade tem que prevalecer. E para fechar esses órgãos vitais, o quinto princípio é a probidade e a boa-fé. A lealdade ao processo é a fundação de tudo isso. A regra que proíbe estritamente a apresentação de documentos falsos mostra com clareza que, sem a boa-fé, todo o processo legal deixa de ser um instrumento de justiça e vira só um teatro barato de enganos. Parte 3. Casos práticos do dia a dia. Chegou a hora de testar essa armadura em batalha. Vamos ver como esses princípios abstratos aguentam o tranco quando são colocados em situações reais e de altíssima pressão. Primeiro cenário. Um advogado recebe informações confidenciais, perigosíssimas de um cliente que está sendo investigado. Aí fica o suspense. O dever desse sigilo profissional continua valendo, mesmo depois que a investigação é totalmente arquivada e o juiz já bateu o martelo final? A resposta é um sim bem categórico. O dever do sigilo profissional é permanente. A confiança que foi depositada não tem prazo de validade.
E os lábios do advogado têm que ficar selados para todo sempre sobre essas confidências, independentemente de o processo já ter chegado ao fim formalmente. O segundo teste prático mexe com o nosso inerente conflito de interesses. Será que um magistrado pode presidir e julgar um caso que envolva diretamente um parente bem próximo? Dá para exigir um distanciamento emocional absoluto numa hora dessas? O ponto crucial aqui é não. Julgar um parente compromete a imparcialidade de cara e viola totalmente a independência profissional. O sistema é muito inteligente e simplesmente remove essa tentação da jogada para garantir que a justiça vai continuar vendada sem dar aquela espiadinha por baixo da venda para ajudar a família. O terceiro e último caso toca numa ferida aberta: as imensas pressões comerciais da profissão. Em um mercado hipercompetitivo, seria ético um advogado usar propaganda abusiva ou prometer resultados jurídicos 100% garantidos só para captar novos clientes? É completamente proibido. A justiça não pode ser garantida previamente, nem vendida na prateleira como se fosse um produto de varejo. Tentar captar clientes com propagandas abusivas ou com falsas promessas degrada a dignidade da profissão inteira na mesma hora. Chegamos à parte 4. Arcabouço legal e importância. E aqui a gente entende que essas diretrizes não são meras sugestões educadas ou só filosofia. Elas são a autoridade máxima, impostas com uma força institucional e legal muito severa. Se a gente caminhar pela hierarquia legal no Brasil, dá para ver que a atuação ética não flutua no vazio. Ela começa lá no topo, na Constituição Federal, que é a lei suprema do país. Desce para a Lei Federal do Estatuto da Advocacia e chega nas regras super específicas do Código de Ética e Disciplina da OAB. A ética profissional está literalmente costurada e enraizada no tecido constitucional da nação. Isso ilustra de forma brilhante o motivo de toda essa regulamentação existir. A deontologia funciona como um firewall, uma barreira de proteção impenetrável que fortifica a credibilidade de todo o sistema de justiça e combate a corrupção de frente. É isso que garante relações éticas e protege os direitos de todas as partes do começo ao fim. Para finalizar a nossa explicação de hoje, fica uma reflexão bem profunda. Toda a sociedade confia a própria vida, a liberdade e os bens a essas figuras de autoridade. Então, se os próprios guardiões designados da justiça perderem a bússola ética deles, quem é que vai sobrar para proteger os nossos direitos fundamentais? Pense nisso.